A semana que começou com confusão, Ferretti disse que ela se aproxima, né? A sexta-feira está se aproximando, e nós continuamos com confusão. A confusão envolvia dois poderes, se referindo a um terceiro, agora envolve os três poderes. Eu comentei em algum momento essa semana que esse mundo de Brasília parece desconectado da realidade, e está desconectado da realidade. A realidade é o país do PIB. A realidade, aliás, nós vamos discutir o PIB hoje, em algum momento, lá por meio-dia e... Meio-dia e 40. Meio-dia e 40, vamos discutir com mais profundidade o que saiu desse crescimento do PIB abaixo do esperado, como isso pode mudar a realidade de taxa de juros, que país se avizinha, para onde a gente está indo, um país que cresce muito pouco. Esse país que cresce muito pouco, ele é vítima dos desafios da vida natural, da concorrência, mas ele também é vítima do sistema político que a gente ergueu, mantém e financia. O que é um absurdo, porque se a gente mantém e financia, eles deveriam prestar contas para nós, mas eles não querem prestar contas para nós. Aliás, eles não querem prestar contas para nós. E a última desse mundinho ridículo partiu do ministro Gilmar Mendes, o decano do Supremo Tribunal Federal, talvez o mais preparado dos ministros da Suprema Corte, muito bem formado, que resolveu o seguinte: uma lei de 1950, que foi aprovada 5 anos antes dele nascer, que foi recepcionada pela Constituição em 1988, portanto há muito tempo. Agora, em 2025, o senhor Gilmar Mendes pega e diz assim: quer saber? Não gostei, não quero que a lei de impeachment seja usada contra os ministros do Supremo, segundo o que ela está escrito, porque ela não foi recepcionada pela Constituição de 1988. Quem disse isso? Ele. Sozinho! Decisão monocrática. Não gostei. Um partideco minúsculo, o Solidariedade, que tem 5 deputados, pega uma lei que foi votada pela Câmara, que foi votada pelo Senado. Não é porque foi votada em 1950 que ela deixou de ter sido votada pela Câmara e pelo Senado. E ele resolveu o seguinte: não, impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal não pode seguir o rito que está previsto nessa lei de iniciativa popular, uma pessoa entrar. Não quero, não. Não, de jeito nenhum, isso é um absurdo. É absurdo por quê? Porque ele acha que é um absurdo. Ele resolveu que é um absurdo. A coisa caminha de um jeito que o Supremo Tribunal Federal está achando que também não deve ser revisto o artigo 2º da Constituição, que fala que os poderes são independentes e harmônicos. Talvez deva rever. A gente deva rever. Pegar e beber na Constituição de 1824, criar realmente o poder moderador, e o poder moderador é o Supremo Tribunal Federal. Propõe isso para o Congresso Nacional. Teremos uma junta, que é a junta dos 11 ministros do Supremo, os 11 vice-reis. Quem é o rei? O rei é o presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora é o Edson Fachin. E aí põe 10 vice-reis. E o resto? Bota o presidente para ser uma espécie de primeiro-ministro, que vai tocando o governo. Bota o Congresso e o Senado e a Câmara ali para tomar umas decisões que o Supremo acha que pode ser tomadas pelo Senado e pela Câmara dos Deputados. Se não quiser também não segue, porque são vice-reis e reis, e a gente vai para uma monarquia. Monarquia supremista, né? Do Supremo Tribunal Federal. Porque é inacreditável isso. Ele decidiu que o pedido de impeachment do STF é prerrogativa exclusiva da Procuradoria-Geral da República. Por quê? Porque ele quer. É uma coisa inacreditável um negócio desse. A AGU pediu ao Gilmar Mendes, para rever essa alteração. Outras alterações que ele faz na lei, a AGU até aceita, por exemplo, que se houver um pedido e esse pedido for encaminhado ao Senado da República, quando votado, que seja votado por maioria, hoje é maioria simples, ele quer que seja 2/3, 3/5, sei lá o que é. Formalidade. Mas assim quiseram os deputados e senadores. Como disse
o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, num discurso, diz: escuta, é uma afronta à Constituição. Não tem cabimento um negócio desse. E não tem cabimento. Não tem cabimento. Entende o ministro Gilmar Mendes que os ministros do Supremo Tribunal Federal não podem ficar à mercê da sociedade. Mas eles não estão à mercê da sociedade. Quantos ministros do Supremo Tribunal Federal foram afastados por impeachment? Com a regra que tem em vigor? Nenhum ministro do Supremo. Isso nunca aconteceu. Então ele não quer que aconteça algo que nunca aconteceu e que agora ele quer dificultar ainda mais. Nós já tivemos 2 impeachments de presidente da República pela lei de 1950 e o ministro Gilmar Mendes, ele nasce em 1955, portanto, 5 anos depois da lei do impeachment. Em 1955, talvez tenha sido o ano mais agitado da política brasileira. Porque em 1954 se mata Getúlio Vargas, o vice toma posse, o Café Filho. Aí o Café Filho, que se opunha a Vargas, toma posse. Ele tenta dar um jeito de atrapalhar a posse de Juscelino Kubitschek, que formaria a chapa com o João Goulart. E aí o que acontece é que em 3 de outubro de 55, o Juscelino vence as eleições e os militares tentam evitar a posse que estava programada para o ano seguinte. Aí, a partir de 1º de novembro, o Gilmar Mendes nasce em dezembro desse ano, 30 de dezembro. Portanto, um mês antes dele nascer, começa uma confusão grande em que o ministro da Guerra, que era o Henrique Lott, vai ao Café Filho para pedir a cabeça de um militar, de um coronel, e aí o Café Filho adoece. Quer dizer, o Lott vai pedir a cabeça ao Café Filho de um coronel, e ele sendo ministro da Guerra, o Café Filho adoece. Até hoje, ninguém sabe se ele realmente teve problema no coração ou não, mas ele arrumou um jeito de ter um problema no coração. Imagina o ministro da Guerra pedindo a cabeça de um coronel num clima tenso. O Café Filho adoece. Aí o poder é entregue ao Hugo Motta daquele tempo, que é o Carlos Luz, presidente da Câmara, que era defensor desse tal coronel que o ministro da Guerra, Henrique Lott, queria a cabeça. Aí, resultado, em novembro, o Carlos Luz, presidente da Câmara, que assumiu a presidência da República porque o Café Filho ficou doente, entre aspas, ele, em vez de demitir o coronel, ele não demite o coronel, resultado, ele dá um jeito de fazer o ministro Henrique Lott pedir demissão. Só que o Lott, ele faz o seguinte, isso foi no dia 7 no dia 10 de novembro. No dia seguinte, ele monta uma sala de comando e o Rio de Janeiro amanhece tomado por 25 mil soldados liderados pelo Lott. Era tropa, era blindado, cercando os prédios públicos, uma confusão, era o que se chamou de golpe preventivo. Aí o Carlos Luz foge do Rio de Janeiro e entra num cruzador, o Tamandaré. Quando o navio ultrapassa o Pão de Açúcar, na saída da Baía de Guanabara, começam a abrir fogo contra o barco, contra o cruzador. E aí eles vão para Santos para dar um jeito de se juntar ao Jânio Quadros, que era o governador, para tentar reverter a situação. Só que a Marinha avisa, se você chegar em Santos, a gente vai afundar o navio. Eles voltam para o Rio de Janeiro. Quando ele volta para o Rio de Janeiro, o Congresso, por orientação do Lott, aprova o impeachment do Carlos Luz. Aí o Café Filho fica bom. Aí o Lott aprova o impeachment do Café Filho também. Então foram 2 impeachments. A lei é de 1950, a lei do impeachment. Nós estamos em 1955. Sabe o que aconteceu? Eles não usaram a lei de 1950. Eles deram um golpe. Eles derrubaram os caras sem usar a lei de 1955. Então, quando a gente está falando num ambiente de confusão, revolucionário, golpista,
o que acontece é que a legislação não serve para muita coisa. E a legislação que ampara o impeachment, que foi usada 2 vezes, uma contra o Fernando Collor e outra contra a Dilma, foi usada uma vez com estrepulia, aliás, pelas mãos do Ricardo Lewandowski, para beneficiar o presidente da República, e nunca foi usado contra um ministro do Supremo. Então a atitude do ministro Gilmar Mendes é inconcebível, inconcebível. Ele realmente está botando os pés pelas mãos. E, para além da discussão que a gente vai acompanhar, porque isso vai ter desdobramentos, a decisão do ministro Gilmar Mendes aumenta a responsabilidade do Senado Federal, a quem cabe decidir se o ministro do Supremo deve ou não ser empossado, porque eles têm que ser sabatinados. Então, do jeito que é hoje, e a gente já falou disso aqui, é tudo pro forma, é um grande teatro. O presidente indica e, automaticamente, o ministro está empossado. Pode ser difícil, pode não ser difícil, a gente não sabe se agora vai mudar com o Jorge Messias, mas o fato é que é pro forma. Desde que tomou posse o nosso primeiro presidente civil, que é o Prudente de Moraes, até hoje, jamais, nós estamos falando de 1894, jamais nenhuma das mais de 140 indicações foi gongada no Supremo, no Senado brasileiro. Nenhuma. Sendo que nos Estados Unidos, das 165 indicações que aconteceram ao longo da história da Suprema Corte, 37 foram gongadas, das quais 26 no Senado. 11 porque o Senado rejeitou e 15 porque lá tem uma espécie de decurso de prazo, é tipo uma medida provisória. Se você indica um juiz da Suprema Corte e não julgam, depois de um tempo caduca. E 26 caducaram, 15, né? Mais os 11 foram rejeitados, 26 em 165, só pelas mãos do Senado. Outros 11, para dar os 37 que eu falei, o presidente desistiu quando o clima ficou ruim. 37 em 165 dá 22%. Então, 1 em 5 indicações caiu lá nos Estados Unidos. E aqui, nenhuma. Então, é o caso da Casa Branca e o Congresso americano mandarem uma missão para cá para estudar o Brasil, porque o Brasil é espetacular. Nenhum presidente, jamais, do Prudente de Moraes até hoje, indicou um meia-boca. Só indicou jurista de primeira linha, porque nunca o Senado encontrou um motivo para gongar um ministro do Supremo Tribunal Federal. E lá nos Estados Unidos, onde tem as universidades Ivy League, né, Harvard, o diabo lá, eles falam, não, esse cara aqui não é bom o bastante. Não vou deixar. Agora, no Brasil, ouvi dizer que lá todo mundo que o presidente indica pode ser um sindicalista, pode ser quem for, pode não ter conseguido nem passar em concurso para juiz, como nós temos no Supremo Tribunal Federal, não importa. Não passou porque a prova foi mal feita, mas ele para Supremo serve. E assim funciona, e assim estamos seguindo, com mais sorte do que juízo, o que é uma coisa inconcebível. E agora vem o Gilmar Mendes querendo transformar a panelinha em algo inexpugnável. Não tem sentido um negócio desse. O presidente da República pode sofrer impeachment, ministro de Estado, e procurador-geral da República e ministro do Supremo, pelas regras atuais. As regras. Então, se o Gilmar acha que não deve ser assim, que deve mudar, não tem problema nenhum. Ele junta lá com as AJUF, aquelas entidades, tem um monte de entidade da magistratura, Associação dos Magistrados do Brasil e tal, e apresenta um projeto de lei para ser discutido. Aliás, existem projetos de lei modificando a lei do impeachment. Vai lá, propõe alterações. Agora, o Supremo entender que um assunto de natureza legislativo, evidentemente constitucional e legislativo, pode ser resolvido no Supremo Tribunal Federal, é um desvio de função. É inconcebível. E os caras estão fazendo isso à torta e à direito. E mais ainda com decisão monocrática. Agora vai ter que ser decidido pelo plenário. Mas nós estamos atrapalhados. A gente tem uma disfuncionalidade acontecendo entre os poderes. Isso interfere, né, no Brasil, expõe o país, é vexatório isso. Você imaginar que um país que deveria estar amadurecendo, em algumas áreas está apodrecendo.
Como é que a gente vai produzir PIB olhando para isso? É uma coisa inacreditável. Posso até estar sendo dramático, posso até estar exagerando. O poder tem uma capacidade de se resolver. Então, de repente, o Gilmar faz isso, a AGU pede para ele flexibilizar, quem assinou o pedido de flexibilização foi o próprio Jorge Messias, aí o Gilmar aceita, a imagem do Jorge Messias no Senado fica melhor, aí aprova o nome do Jorge Messias, isso tudo não passa de um movimento, vai saber, né? A gente tem que ficar acompanhando. Mas é inacreditável que a gente tenha que ver, testemunhar esse tipo de coisa. Gente madura, gente experiente, gente talentosa, gente inteligente, como é o caso do Gilmar Mendes, exemplo de qualificação profissional, fazendo esse tipo de atitude de quinta, inesperada. Se fosse num país, não vou falar nome para não ofender ninguém, um país desse que a gente não admira, agora no Brasil, não está à altura do Brasil, não está à altura do Supremo, não está à altura do Gilmar Mendes. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.